Fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, galera, vai nos apoiando aí, deixando o seu like, que é muito importante aqui pro canal, né? Vamos trazer mais uma notícia aqui sobre o Flamengo, nesse caso aí sobre a escalação, sobre a situação Pedro, que tá fora do jogo, e todo esse imbróglio aí, né, que vem aí percutindo sobre o Mengão. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. As partidas, como já mostramos, são 4 neste sábado, reúne o Flamengo, que está no nosso telão, com um personagem que é o nosso tema, e o São Paulo que terá a reestreia, a volta do Hernan Crespo. A notícia do dia foi o não relacionamento, né? Não está relacionado o Pedro, atacante do rubro-negro, para esta partida, e é o nosso assunto agora. Valeu, pessoal. O Flamengo bem próximo de voltar ao Campeonato Brasileiro, defender a liderança. Tem jogo neste sábado, 16h30 contra o São Paulo no Maracanã. Mas clube mais uma vez em ebulição por conta do episódio Pedro. Como informaram primeiro os companheiros do GE, o atacante fica fora da lista de relacionados por opção técnica, decisão de Felipe Luiz e sua comissão. O atacante nem fica, portanto, no banco de reservas nessa partida contra o tricolor do Morumbi. Sempre bom lembrar que o Pedro recentemente esteve envolvido em polêmica aí indiretamente, porque depois que o jornalista Mauro César Pereira divulgou conversas com uma fonte do Flamengo dizendo que o atacante Pedro poderia ser negociado por cerca de 15 milhões de euros. Seria um bom negócio, não pegou bem dentro do clube, tampouco com o presidente Luiz Eduardo Batista, o Pato. Então, o Flamengo ainda tenta contornar um pouco dessa crise. Na visão do Pedro, ele treinou separado ali, não teve nenhuma justificativa para isso, mas o Flamengo alega que não houve um treinamento separado para o Pedro. Fato é que ele ficou fora do coletivo desta sexta-feira, fazendo um treinamento físico. Então, vamos ver como isso vai se desenvolver. Depois de voltar de lesão, o Pedro, ele foi elogiado pelo Felipe Luiz, falou bastante como poderia até aproveitar o jogador que não vem recebendo tantos minutos assim e está insatisfeito com isso. Não é um modelo de jogo, o jogador pro modelo de jogo. O treinador tem que fazer um modelo de jogo para esse jogador. E quando o Pedro voltar, o treinador vai fazer um modelo de jogo pro Pedro. O time vai se adaptar ao Pedro. Não tenha dúvida que é o melhor 9 do Brasil e nós vamos nos adaptar para ele. É uma situação tanto quanto turbulenta, os jogadores de alguma maneira se manifestam em redes sociais. O volante Jorginho, que é a contratação do Flamengo nesse meio de temporada, até colocou no seu Instagram uma foto abraçada ao Pedro no treinamento desta sexta-feira. Enfim, situação tanto quanto confusa no Ninho do Urubu. Vamos ver como vai se desenvolver esse ambiente. Vamos lá, aqui é um trecho de uma entrevista do Davi Luiz, que estava no Flamengo, foi para o Fortaleza ao GE. Essa entrevista é de março, mas ela traz o seguinte contexto. Lembro de uma frase que eu falei para ele, no caso o Pedro, tomando café. Eu falei assim: Pedro, eu sou teu amigo, eu te amo e te admiro como jogador. Mas se eu fosse treinador hoje, você também não jogaria. Ele ficou até bravo comigo. Ficou 2 dias sem falar comigo, mas ele entendeu que precisava se dedicar mais, estar mais focado nos treinos. Eu puxava a orelha dele e depois ele foi até o rei da América, fecha aspas. Vamos lá, André, em primeiro lugar, em campo, o Pedro sempre entregou gols e nunca foi um cara, isso aí é nitidamente quem trabalha ali no dia a dia, é o Davi Luiz falando, e a informação é que Felipe Luiz também gostaria de um empenho um pouco maior. Ele não ser relacionado é algo flagrante no sentido, é visível, é algo prático, né? Não tem nenhuma suposição, ele não está relacionado. E no Mundial a utilização dele também foi pequena, assim, foi uma minutagem de um jogador que não é fundamental. E a gente sabe que o valor que esse jogador tem. Eu queria que você falasse como você está vendo, percebendo isso aí, André. Felipe, eu vejo por 2 aspectos. O primeiro é que parece claro que o Pedro está se comportando mal. Com isso, e com esse termo, comportamento, jogador que está se comportando mal, eu não estou querendo dizer que ele não está sendo profissional ou que fora do clube a conduta dele não é a melhor. Eu estou dizendo o que me parece claro. O Pedro não está treinando bem. Aos olhos da comissão técnica, e aparentemente isso não é uma coisa nova, porque a entrevista do Davi Luiz, ela se refere a algo que aconteceu há um bom tempo.
um ex-companheiro do Pedro, que estava com ele no dia a dia, um jogador da estatura e da experiência do Davi Luiz, disse com essas palavras: se eu fosse o técnico, você também não jogaria. Então, para mim, está claro que se trata de dia a dia, com o gestual ruim, com a parte anímica que todos os jogadores precisam trazer para o trabalho na rotina semanal, algo que não agrada ao técnico Felipe Luiz, que já demonstrou publicamente que gosta do Pedro como jogador. Ele se referiu ao Pedro como o melhor 9 do Brasil. Então, a troco de que é um técnico que comanda um elenco como o do Flamengo e tem à sua disposição um jogador a quem ele chama de o melhor 9 do Brasil, não iria escalar esse atleta. Ora, porque esse atleta não está fazendo jus a essa escalação durante o trabalho na semana. Muito provavelmente foi isso que aconteceu também ao longo da participação do Flamengo no Campeonato Mundial de Clubes. Para mim, esse é um ponto. Então, se o treinador acha que um jogador não está treinando como deveria, não é nem direito, não se trata nem de ser o direito do técnico de fazer as escolhas, porque isso é bastante óbvio, mas é um dever, porque ele dirige todos. Se alguém é escalado treinando mal, daqui a pouco ninguém mais treina bem, porque, né, essa questão competitiva de cada um ganhar a sua função, ganhar a sua escalação por intermédio do trabalho, fica completamente esvaziada e o técnico perde também uma parte importante da sua autoridade. Então, está correto o Felipe Luiz. A outra parte é o motivo da insatisfação, e para mim está claro também que o Pedro está insatisfeito, porque senão ele não estaria se comportando dessa maneira, os motivos da insatisfação desse jogador. Então, eu não vou nem lá atrás, no episódio triste, embaraçoso na história do Flamengo, quando o preparador físico que trabalhava com o Jorge Sampaoli deu um soco no Pedro, né? Porque ele tinha se recusado a aquecer. Eu não entendo que o Flamengo, naquele momento, deu ao jogador o tratamento que deveria dar. E estou especulando aqui. Talvez o Pedro esteja infeliz por causa de uma série de situações. Eu quero lembrar esse episódio porque isso não é comum. Mas recentemente, como disse o nosso Pedro no material que nós acabamos de mostrar, uma pessoa do Flamengo, que todo mundo sabe quem é, mas o Mauro César, que foi o nosso colega aqui e é o interlocutor dessa troca de mensagens com uma fonte de dentro do clube, que disse que o Pedro poderia ser vendido por 15 milhões. Só imagine você, fã de esportes, no seu local de trabalho, um dos seus chefes dizendo que você pode ir embora para outro lugar por uma merreca, porque um jogador como o Pedro ser avaliado por 15 milhões é um valor muito baixo, é uma clara desvalorização. Como você se sentiria? Então, esse assunto está ficando um pouco sério demais, né? Sim. Porque já se trata de um jogador do porte do Pedro, da importância que ele tem, se esforçando pouco. É o que está claro no dia a dia. E o clube, por intermédio do seu treinador, não o coloca para jogar. Então, isso não pode continuar durante muito tempo. É preciso que as coisas sejam conversadas e resolvidas. E o Pedro volte a se esforçar durante os treinos e o Felipe Luiz tenha tranquilidade e confiança para colocá-lo em campo. Ou então as coisas se tomarem outro caminho ou se continuarem assim. O principal prejudicado nessa história toda é o time do Flamengo. Vamos seguir o Sport Center falando do adversário. Então é isso, galera. Chega mais um fim de canal aqui. Vou falar aqui sobre a escalação para vocês aí na tela, né? Felipe Luiz já deixou claro, né, que Pedro não estará no jogo, não fará relacionado, né, por questão técnica, né, não está treinando como deveria. E o Flamengo vai dessa forma aqui, né? Rossi no gol, Léo Ortiz e Léo Pereira de zagueiro, né? Tem Danilo também e Cleito, né, de reserva. Laterais, Wesley, Alexandro. Tem ali, né, laterais, né, que pode entrar Ayrton Lucas e Vinha, né? Vinha tá vindo até de uma lesão, né? Pode ganhar alguns minutos nesse jogo. Ali, né, de meio, volante e meia, né? Tem De La Cruz, Jorginho, Arrascaeta, né? Tem também a possibilidade de Alan entrar nesse jogo, né, para poder ganhar mais tempo também, né? Lá na frente, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata, né? O Flamengo ainda tem Juninho, Cebolinha, né? Michael, né? Que também pode ser opções ali, né? Ainda tem no meio, né, Everton Araújo também, que o Felipe Luiz vem usando bastante.
E lá na frente, na posição também de atacante, tem o Wallace Ana, um jovem que vem sendo promissor aí, né, nas mãos de Felipe Luiz. Mas é isso, torcedor. O que você achou sobre a situação de Pedro aí? Você acha que Felipe está certo? Tem que dar mais moral para Pedro? Ele merece também, tem que correr atrás, treinar bem, né? Ou você acha que Felipe Luiz deveria repensar aí e trazer Pedro de volta? Dê sua opinião pra gente aqui, muito importante. Inscreva no canal e até o próximo vídeo.